Como começar a investir? Essa é a pergunta que eu mais ouço, é a pergunta que eu vou tentar responder hoje. Apesar de parecer bastante simples para quem já investe, mas para quem está começando é sempre um bicho de sete cabeças. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer nesse formato. É um pouco mais livre, né? Como se fosse uma live, mas ele é um vídeo, quero ver se dá certo, eu adoto esse estilo para o canal, apesar de estar começando o canal, mas é um formato novo que eu vou trazer. Então qual que é a ideia desse vídeo, o que eu vou falar nele hoje? Não tem um roteiro, não tem um cronograma para a gente seguir, para eu falar para você, mas a ideia é falar o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu entendo que uma pessoa precisa para começar a investir. Qual que é a primeira coisa, ou uma das primeiras, talvez uma das mais importantes que precisa ter em mente? Investir não é para ganhar dinheiro. Tá? Investir, você vai potencializar o seu ganho, mas não é para você ganhar, você vai ganhar dinheiro trabalhando. Então muita gente acha que os investimentos servem para ganhar dinheiro. Não. Você ganha dinheiro, você coloca o seu dinheiro nos investimentos e aí você começa a ganhar dinheiro com o seu dinheiro que você ganhou lá atrás. Então você está potencializando, é como se fosse um turbo, uma forma de ganhar a mais. E aí qual que é o problema que as pessoas têm no início? Elas têm muito medo de cair em golpe ou perder o que elas ganharam. Então por isso que às vezes o mais simples, o mais fácil e o mais óbvio é ir para a renda fixa, apesar que a renda fixa, né, ela é bastante ampla. Então a gente tem fundos, a gente tem LCA, LCI, a gente tem os bancos que eles vão colocar, né, indicar alguns investimentos para vocês que nem sempre eles vão ser lucrativos, porque a ideia é que eles ganhem. Então, o que você precisa fazer no início? Tá? Principalmente, eu costumo, dentro da Start Grana, né, eu separo por algumas etapas. A primeira etapa é dívida. Né? Se você tem dívida, você precisa focar em acabar com a sua dívida. Então, aí é o primeiro ponto. Esse vídeo não serve. Talvez serve para você entender como funciona, ter o conhecimento, mas você não vai começar a investir nesse momento. Você vai acabar com a sua dívida. Se você não tem dívida e não tem reserva de emergência, você tem que montar a sua reserva de emergência. Então, teu foco tem que ser em montar a reserva de emergência. Beleza? Se você está montando ou se você já tem a reserva de emergência, você pode sim começar a investir em paralelo, fazer as duas coisas juntas. Por que você precisa e você pode fazer as duas coisas juntas? Pelo tempo que você vai levar para aprender, a experiência que você vai ganhar nos investimentos. Se você for montar uma reserva de emergência, essa reserva for durar 5 anos, imagina que você vai levar 5 anos para começar a investir. Então a gente não tem esse tempo, você precisa ter esse amadurecimento, esse conhecimento nos investimentos antes. Então você pode começar em paralelo. O que eu recomendo fazer, tá? Eu falo bastante sobre isso lá dentro da Start Grana. Se você está montando sua reserva de emergência, conseguiu separar uma parte do seu capital ali que sobra por mês. Então vamos colocar em números aqui para ficar mais fácil. Se você tem 5 mil reais de salário e você conseguiu guardar 20%, né? Eu falo sempre para guardar no mínimo 10%. Mas vamos supor aqui que você consegue guardar 20%, que já está bastante legal. Então são R$ 1.000. Desses R$ 1.000, você vai separar talvez 70% a 80% para a sua reserva de emergência. Que é CDB, liquidez diária, não tem outra coisa para você colocar. Não adianta ficar, eu vou diversificar a minha renda fixa, eu vou colocar para ter um rendimento maior. A ideia é reservar o seu dinheiro. Por isso que você não pode pôr em cripto, por isso que você não pode pôr em ações, em fundo imobiliário, em nada. Você tem que deixar no dinheiro mais seguro possível, que você consiga ele no mesmo dia, caso você tenha uma emergência. Isso quer dizer que você tem que ter uma liquidez diária. Liquidez diária vai ser CDB. Depois que você tiver com o seu CDB já montado ali, a estrutura, e aportando todo mês nesse CDB, você pode tirar uns 20%, 30%, como eu disse, R$ 200, R$ 300, para você começar a investir. Se você ainda não chegou nessa etapa de montar a reserva de emergência, de guardar dinheiro, você não tem dívidas, mas você não consegue sobrar dinheiro, o que eu recomendo você fazer? Você precisa trabalhar muito bem a sua parte comportamental, porque provavelmente não é falta de dinheiro que você tenha, é a estrutura das finanças pessoais, né, das suas finanças que você não consegue organizar a modo que sobre dinheiro. A gente pode trabalhar dentro disso, por exemplo,
você tem um custo muito alto para ir para o seu trabalho, você gasta muito no seu aluguel, você consegue rever, né, os seus gastos. A gente tem aula dentro da Start Grana falando sobre isso. Você consegue rever, por exemplo, o seu aluguel, rever a parcela do seu carro, rever algum ou outro financiamento que você tenha, empréstimo que você tenha, para você reduzir esse valor. Então você tem que trabalhar antes da reserva em conseguir fazer sobrar dinheiro. Se você não consegue sobrar, se você gasta, você compra roupa, compra eletrônico, viaja, sai, bebe, gasta muito, aí você precisa trabalhar hábitos, é a parte comportamental. Você precisa pegar livros sobre hábitos, tá? Eu vou deixar alguns livros aqui embaixo na descrição. Você precisa tentar controlar essa impulsividade de gastar dinheiro. E é uma coisa, sabe aquele ditado que a gente fala, qual veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você começar a investir, né, todo mundo fica esperando ter dinheiro para começar a investir. Mas se você tomar essa decisão de começar a investir, provavelmente o que vai acontecer? Você vai guardar dinheiro, porque você vai sentir um orgulho, você vai sentir uma satisfação em ter dinheiro, em olhar a sua conta e não ver mais negativa, não ver mais o limite do cartão estourado. Você vê a coisa funcionando que você vai passar a guardar mais. E aí quando você for gastar, você vai pensar mais vezes, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando, tem um vídeo que eu falo sobre a regra das 48 horas, que quando você tiver algum item, algum produto, algum serviço que você queira comprar, mas você não planejou ele, você usa a regra das 48 horas. Então você passa 48 horas e vê se realmente você tem a vontade, a necessidade de ter aquilo. Se a resposta for não, você esquece aquilo. Então você vai evitando aos poucos de gastar. Então o início do investimento, antes de você começar a investir, antes de você aprender o que é ação, aprender o que é fundo imobiliário, aprender o que é ticker, código final 3, código final 4, antes de você fazer isso, você tem uma etapa que é a etapa comportamental, que ela vai seguir em todo o processo. Tem muita gente que é investidor já há 10, 15 anos, que tem grandes valores investidos, mas eles aportam de uma forma errada e eles perdem dinheiro. Eles ganham muito e eles perdem muito. É o famoso malacodô, é o cara que não sabe brigar e sai dando porrada e chute para tudo quanto é lado. O cara faz isso na Bolsa de Valores, mesmo estando há 10 anos, 15 anos. Por quê? Porque ele nunca estudou e porque ele não controla a parte comportamental dele, ele não controla os impulsos, né, os desejos que ele tem, os problemas quando ele está perdendo. É muito fácil a gente de fora fala, eu deveria ter vendido, eu deveria ter comprado. Agora, quando você está numa situação de risco iminente, que você pode perder o dinheiro da sua carteira, se você não tem essa parte comportamental muito bem estabelecida, você vai perder dinheiro, você vai tomar alguma decisão errada. Se você não tiver uma carteira estruturada, que é o que a gente faz na Start Grana, antes da gente começar a investir, a gente monta toda a base de uma estrutura, a gente cria travas, então define que dentro do dinheiro que você tem disponível para aportar, né, já explicando bem por cima assim, o que é a regra da Start Grana, a sistemática que a gente usa, a gente tem uma balança chamada 50-50, uma balança Poca-Yoke. Então, do dinheiro que você tem disponível para investir, 50% você sempre vai deixar em renda fixa. Conforme os ciclos de mercado e o teu investimento vai subindo e vai caindo, a gente dá uma balanceada nessa carteira que a gente tem, mas a ideia é sempre equilibrar em 50 e 50. E dentro desses 50 que você tem disponível para investir, você vai fazer uma divisão entre cripto, entre ações, entre fundo imobiliário, ETF, enfim, os ativos que você queira ter. Dentro de ações, do dinheiro que você deixou disponível, que vai ter uma porcentagem, você vai colocar uma porcentagem em ações conservadoras, uma porcentagem em ações perenes, uma porcentagem em ações de risco, em ações de crescimento. Então você vai ver que ali no final, quando você pegar, olhar a tua carteira, que você tem disponível 100 mil reais, 10 mil, 5 mil, você vai ver que o disponível que você tem para alocar em risco é 5% do total da sua carteira, 3%. Evita com que você faça todo aquele gasto desnecessário da parte comportamental que eu estava te explicando. Então, já respondendo o começo do vídeo, antes de você investir, o ideal é você estruturar a sua carteira. Se você não estrutura a sua carteira e você não quer assinar Start Grana, você quer aprender por conta, quer utilizar o meu canal do YouTube ou o canal de outras pessoas, tenha ciência que isso é uma fase, é uma parte importante. Antes de começar a investir, você precisa planejar o que você vai fazer. Não começar a comprar
vê se subiu tantos por cento, aí você vai comprando mais sem saber quais tipos de ativos você está comprando, quais setores e o que você está fazendo. Então você precisa, primeiramente, estruturar a sua carteira. Em paralelo a isso, né, estrutura da carteira e a parte comportamental, você precisa ir adquirindo conhecimento. O conhecimento ele vai ter duas virtudes. É você ter o aprendizado mesmo, é você ler, você estar estudando, assistindo vídeo, fazendo o que você está fazendo aqui. E o segundo é o tempo, que é a experiência. Você não consegue ter a experiência, você não consegue ter os mesmos resultados com consistência igual eu tenho, que eu já estou quase 10 anos no mercado financeiro. Você pode ter, em determinado momento, num ciclo de alta, conseguir ter um rendimento parecido com o meu ou até maior. Você pode dar ali na louca, acertar e comprar um ativo, né? Colocar 50% do valor que você tem em apenas um ativo e esse ativo fazer 200, 300, 500%. Só que como você vai reagir a essa alta? O que você vai fazer na consequência dela? Eu tenho uma estrutura, eu tenho uma decisão a ser tomada que eu já fiz ao longo do tempo, que eu já perdi muito, eu já errei muito, eu já tomei na cabeça, eu já ganhei bastante. Eu sei o que fazer, eu sei como reagir. Eu aprendi a fazer isso. Você que está iniciando não tem essa experiência. Por isso que a falta de experiência traz o medo. Você só vai ter confiança a partir do momento que você perdeu o medo. Você vai adquirindo experiência. Ou você pode ter de uma outra forma, que daí é a pior de todas, que é aquela pessoa que é gananciosa. Aquela pessoa que acha que ela tem razão de tudo, ela sabe, o cara que é influencer de finanças há 15 anos está errado, ela começou a investir há 2 meses e começou a comprar cripto, Dogecoin, ela acha que ela sabe o que ela está fazendo. Né? Não sabe nem olhar market cap. E aí vem uma outra pessoa com mais experiência e fala, isso que você está fazendo é errado. Talvez você pudesse fazer dessa forma. Não, eu sei que estou fazendo porque eu estou com lucro. E aí você tem consistência no teu lucro durante 1 ano, durante 3, durante 5 anos. Tem muita gente que posta carteira durante a alta e fala, tô com 30% de lucro. Só que ele estava com 80% negativo antes. 80% negativo. Então tem que tomar muito cuidado com o que você ouve de outras pessoas falando, principalmente nesse meio, né, de influencer, de economista, redes sociais, jornal, influencia muito. Então a gente tem que cuidar com o viés para evitar que o viés tome conta da sua decisão. Por exemplo, você traçou uma estratégia, você montou uma carteira, estruturou ela, e aí, saiu uma notícia lá de que tal político fez tal coisa e você imaginou que suas ações iam cair. E aí você vende. Diferente do que você tinha planejado. Aí você não está olhando para a empresa, você está olhando para a política. E quando você investe falando de ações, você está investindo no mercado de ações, você está investindo em empresas. No que aquela empresa produz, no que aquela empresa entrega, no que ela gera de lucro, no que ela gera de receita, gera de caixa. Você não está investindo na briga entre o político A e B e sair uma PEC nova no Congresso. Pode ser que influencie no dia a dia, né, no faturamento da empresa, pode ser, mas isso vai ser refletido daqui 2, 3 anos. As pessoas são muito imediatistas, é difícil a gente vislumbrar o longo prazo. Aqui é uma outra dica, se você está iniciando agora, já tenha em mente o longo prazo. Eu conheço pessoas que montaram uma carteira de longo prazo, mas qualquer notícia que sai vende ação, fala, eu vendi, mas não era para longo prazo, mas eu vendi porque ia cair. Então você não está investindo para longo prazo, você não está investindo da forma correta. Se ia cair, que bom. Lembra que eu falei da regra 50-50 que a gente tem na Start Grana? Se caiu, você tem dinheiro para aportar, dinheiro para comprar mais. Você não está comprando tudo de uma vez. Esse é um grande erro quem está iniciando também. Ele escolhe 2 ações, ele tem ali um PLR que entrou da empresa, uma herança, algum dinheiro que ele tenha mais ou que ele já juntou, né, ao longo da vida ali, dos últimos anos, ele tem 30 mil reais. E ele pega e divide 15 mil numa empresa e 15 mil na outra. Aí uma dessas empresas descobrem lá que teve uma corrupção dentro da empresa, parecido com o que aconteceu com Americanas, e aí cai 90%. E aí você perde 15 mil. E aí o que você faz? Você desespera, fala que bolsa é cassino e tudo que a gente ouve as pessoas falaram. Então, assim, tem que ter muita paciência para começar a investir, tem que estudar, tem que ir com calma. E eu acho que o maior conselho que eu poderia dar para quem está começando, até para não alongar muito mais esse vídeo, é ir com calma. Tudo que você for fazer, você dá pequenos passos. Mas vai demorar. Dane-se que demore. É melhor você dar pequenos passos
entendendo o tamanho do passo que você pode dar, do que querer seguir um outro que está dando um passo muito maior. Às vezes você olha um influenciador, ele comprou 100 mil reais em Bitcoin, então quer dizer que o Bitcoin vai subir. Mas o patrimônio do cara é de 20 milhões. Os 100 mil representa muito pouco perto do que ele tem de patrimônio. E aí você tem só 10 mil guardado e fala, não, eu vou comprar 5 mil porque eu acho. Pode ser que dê, se você souber o que está fazendo. Mas se você está iniciando, você não sabe, você não conhece o Bitcoin a fundo. Você não conhece as criptos a fundo, você não conhece as ações a fundo. Você pode conhecer tal empresa, mas você não entende a sistemática de como funciona o leilão, compra e venda de uma ação, por exemplo, que basicamente é um leilão, é uma pessoa querendo vender e uma outra pessoa querendo comprar e cada um dá o seu preço de que acha que aquilo vale. Então, ter paciência quando você está começando a investir vai te levar mais longe, vai evitar que você seja expelido, né? Que você fique pelo caminho. E quem fica pelo caminho são os apressados, porque os grandes que estão lá investindo, né? E quando eu digo grande, eu digo fundo de investimento, os bancos, as corretoras que estão operando ali, eles vão minar você, eles vão explodir você do mercado. Se você não quiser lutar contra eles, contra o que eles estão fazendo, você é muito pequeno. Eu sou muito pequeno no mercado, então a gente tem que ter calma, nunca faça um movimento só, nunca compre tudo que você tenha. Ah, mas é a oportunidade porque vai subir. Quem disse que vai subir? Ah, passou uma semana e subiu. E eu ouvi o conselho do Rafa. Eu deveria ter comprado. E daí vai passar uma semana depois e vai cair. Então, vai comprando dividido. Dentro da Start Grana a gente tem uma estratégia chamada MCA, que é mantenha constantes os aportes. Todo mês compra um pouquinho, caiu, você compra um pouquinho mais, vai escolhendo aqueles ativos que estão mais interessantes no momento da compra, que continuam com o fundamento. Se ele for perdendo o fundamento, você deixa de comprar, não precisa vender. Se quiser vender, venda, mas sempre tente tomar as decisões em momentos de calmaria, não em momentos de estresse do mercado. Sua carteira começou a cair 8% em um dia. Não adianta querer tomar decisão nesse dia, a não ser que você já tenha se prevenido. Você já tem uma estratégia, dias de queda eu vou tomar tal atitude. Eu, por exemplo, em dias de queda cripto, eu faço compra. E aí o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que deixar um caixa em dólar dentro da minha corretora. E é o meu limite. Então, o valor que eu deixo em caixa em dólar é o limite que eu tenho para comprar quando eu vejo uma oportunidade. Comprei naquele dia, não compro mais. É uma trava que eu tenho. Nós precisamos ter essas travas. Dentro dos investimentos, você tem que ter trava para o teu inconsciente, porque nós, lá dentro da nossa cabeça, a gente acaba sendo burro quando a gente está sob situação de estresse, né, de resposta rápida. A gente não consegue ter uma resposta racional. Então você precisa planejar essas travas antes, saber o que fazer antes. A bolsa caiu 20%, a bolsa caiu tantos por cento. As minhas ações que eu tinha comprado caíram. O que eu faço? Compra mais. Estrutura a sua carteira, não gasta tudo de uma vez. A maioria das pessoas não fazem isso. Caiu, elas se desesperam. E é o melhor momento que tem do mercado, quando cai. Mas enfim, é isso. Pra gente não alongar mais o vídeo aqui, já deu acho que uns 20 minutos, quase 20 minutos. Siga meu canal. Eu vou falar um pouco aqui da Start Grana, para quem não conhece, né? Eu falei algumas vezes sobre a Start Grana no decorrer do vídeo. Eu ensino exatamente o que eu expliquei nesse vídeo dentro de aulas exclusivas. Essas aulas eu falo bastante sobre neurociências. Eu explico como funciona o comportamento humano, como que funciona a nossa tomada de decisão, como funciona a nossa visão de longo prazo, né? O cérebro, emoção versus razão, tudo isso para a gente conseguir tomar a melhor decisão. Além disso, a gente tem o método Open, que é objetivo, perfil, estratégia, e o método Pokayoke da balança, que eu expliquei aqui nesse vídeo, que ele consiste basicamente da gente montar uma carteira de investimentos. Então toda a estrutura, como se fosse o esqueleto, o escopo da carteira, você vai desenhar ela. Depois que você tiver desenhado, você começa a escolher os ativos e aí você vai fazendo os aportes de acordo com as regras pré-definidas dentro da carteira. Então, para você ter acesso a essa carteira, você precisa assinar a Start Grana. E dentro da Start Grana, nós temos a comunidade Semente, que na comunidade Semente você consegue tirar suas dúvidas. Então, você assistiu esse vídeo, quer aprimorar mais o seu
conhecimento, você pode entrar dentro da comunidade semente e tirar das suas dúvidas, falar, Rafa, ou com alguém que esteja lá dentro, tanto da equipe ou outras pessoas, outros membros da Start Grana, você consegue tirar suas dúvidas de uma forma muito mais direta, diferente de uma rede social que você usa para tirar dúvida, o pessoal vai tirar sarro. Tem gente falando assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu tenho 1 milhão, tenho 100 mil, vendi meu carro, o que eu faço? Aí vem um monte de idiota falando, venda tudo e compra em Bitcoin. É a infantilidade do mercado e o problema é que tem pessoas que acreditam nisso, né? Acham que investir é dessa forma e não é. E aí você perde dinheiro. Então você vai, por R$19,90, você vai reservar o seu patrimônio, você vai ter um crescimento, mas tem gente que prefere não fazer isso, prefere ficar se arriscando, se aventurando, e às vezes perder 100 mil, 200 mil, é a escolha que cada um tem. É isso, muito obrigado, espero que esse formato dê certo, que você tenha gostado, deixa o like, curta o canal, e vamos ver se a gente mantém aí, continua fazendo outros vídeos como esse. Valeu, até a próxima, tchau!